Olá, meus amigos. Eu me chamo Tatiane e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, propriamente o capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. Mas antes de eu adentrar no Evangelho, eu gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão, pensando o que essa palavra trabalho representa para cada um de nós. Porque sabemos que para muitas pessoas essa palavra trabalho tem o mesmo significado ou o mesmo sentimento de sacrifício, de dificuldade. Já para outros, essa palavra significa conquistas, né? Significa realização, progresso. Então a gente precisa entender bem o que essa palavra representa. E quando eu falo em trabalho, não só aquele trabalho que nós temos em troca a remuneração, mas também o trabalho voluntário, né? O que esse trabalho, o que nos motiva a realizar esse trabalho? Bom, fiquem aí pensando sobre isso e agora eu vou falar então desse capítulo, né? Capítulo 20, que conta na primeira parte uma história, né? Que traz ali uma parábola de um pai de família que precisa de trabalhadores para a sua vinha. Então ele se dirige até uma praça onde se encontravam vários homens e ele começa a recrutar esses homens para trabalhar para ele na sua vinha. Lá nesta praça ele faz a seguinte proposta, né? Que a pessoa pudesse trabalhar das 6 horas da manhã às 18 horas da tarde, e receberia em troca desse trabalho um denário, ou seja, uma moeda, que era a moeda da época, né? O pagamento seria esse. E isso aconteceu na primeira hora. O que ocorre? Ele recrutou então essas pessoas, iniciou-se o trabalho, só que ele se deu conta que esse trabalho era muito trabalho e que só aqueles que ele havia recrutado não dariam conta. Então ele retorna lá nessa praça, na terceira hora, então já seriam umas 9 horas da manhã, e faz a mesma proposta. Lá ele recruta novamente, só que para estes ele não fala o quanto seria o pagamento. Ele disse somente que pagaria o que fosse justo no final do trabalho. E assim ocorreu. Chegando lá na vinha, o que ocorreu? Faltava mais mão de obra. Então ele foi em busca de novas pessoas. Já tinha se passado mais algumas horas, já estava perto do meio-dia. Ele foi lá, recrutou outras pessoas, também falou que o pagamento seria um valor justo, né? Não combinou valor específico, só disse que iria pagar um valor justo e continuou-se o trabalho. E foi assim durante todo o dia. Chegando lá na última hora, ou seja, às 17 horas, ele viu que ainda faltava muita coisa para ser feita. Retornou então na praça e perguntou se tinha mais alguém que estivesse disponível para fazer então esse trabalho lá, dizendo o mesmo que ele tinha dito aos outros, que daria a este trabalhador um valor justo pelo trabalho que seria realizado. Enfim, todos eles trabalharam, conseguiram terminar o trabalho e ao final desse trabalho, esse homem então começa a fazer os pagamentos, né? Ele chama lá o seu capataz e começa-se então os pagamentos. Os pagamentos ele faz daquele que chegou por último, ou seja, ele primeiro paga aquela pessoa que trabalhou somente 1 hora. O que ocorre, meus irmãos? Ele chega e paga um denário para aquele irmão, para aquele trabalhador. E ele fica muito feliz. E assim ele vai pagando todos os demais. Quando aqueles que chegaram às 6 horas da manhã, que trabalharam 12 horas, né, foram receber, eles imaginavam que como aquele que trabalhou 1 hora recebeu uma moeda, que eles iriam receber então 12 moedas. E qual foi a surpresa? Quando foi pago somente uma moeda para eles também. Então houve toda aquela revolta, né? Eles disseram, mas como assim? Eu trabalhei por 12 horas, por que ele que trabalhou apenas 1 hora recebeu o mesmo valor? Aí a gente começa a fazer a reflexão. Aí está o grande aprendizado que essa passagem nos traz. Para terminar essa passagem,
o pai de família que contratou esse trabalho diz o seguinte, diz para esse, né, que trabalhou 12 horas e que ficou revoltado de ter recebido o mesmo valor. Meu amigo, não cometi nenhuma injustiça com você. Não combinamos que eu iria pagar uma moeda por sua jornada de trabalho? Pega o que lhe pertence e vai. Quanto a mim, quero dar a esse último quanto dei a você. Será que não é permitido fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E o seu olho mau é só porque eu sou do bem? Ou seja, o que acontece, né, pessoal? Qual é o valor que ele deu para esse último trabalhador? Não foi o tempo, não foi a quantidade de trabalho que foi realizado, e sim a qualidade desse trabalho. Vejam que isso é o mais importante. Mas o que ocorre normalmente? Nós temos digamos assim, essa mania, né, de acharmos que por estar mais tempo em algum ambiente de trabalho ou porque fizemos a mesma coisa que uma outra pessoa, que temos os mesmos direitos, né, que essa pessoa no sentido financeiro, né? Vamos falar aqui de sentido financeiro. O que ocorre é que muitas vezes o trabalho que nós prestamos nem sempre tem a mesma qualidade do que aquele que trabalha por menos tempo. Aí a gente começa a pensar que o sentido de quando Jesus veio e nos disse, a cada um a sua obra. Ou seja, todos nós temos aquilo que realmente precisamos e aquilo que merecemos conforme a nossa obra. O que ocorre com a gente é que ainda temos às vezes muita inveja pelo outro. A gente começa a cobiçar o trabalho do outro, o cargo do outro, os benefícios do outro. Ou seja, ainda estamos naquele círculo vicioso de querermos com facilidade que as coisas ocorram, sem nos preocupar de forma alguma na prestação desse trabalho. Quantos de nós já não ouviram ou não vivenciamos situações como essa, que estamos nos nossos trabalhos e estamos de 5 em 5 minutos olhando no relógio e reclamando porque as horas não passam, e enquanto muitos dos nossos colegas estão ali de cabeça baixa, lutando contra o tempo para conseguir concluir com êxito as suas tarefas. Então a gente começa a ter uma outra visão sobre esse trabalho. A gente começa a entender que esse trabalho ele tem uma importância muito mais significativa do que aquilo que a gente imagina. Porque muitos de nós também ainda estamos num trabalho ou num emprego porque necessitamos. Mas fizemos de qualquer jeito, porque na verdade, a gente até já ouviu falar, eu finjo que trabalho e o meu patrão finge que me paga. Mas quando na verdade esse trabalho ele tem um grande ensinamento por trás. Porque a gente não está num lugar à toa, né? A gente às vezes diz assim, mas tem pessoas que têm tanta facilidade de conseguir um bom emprego, que tem várias regalias, e eu no meu trabalho é tudo tão difícil, eu ganho tão pouco, eu sou tão injustiçado. Eu acredito e deixo aqui, né, isso é uma questão minha, que jamais somos injustiçados, porque uma vez que nós aceitamos, assim como esses aceitaram quando foram contratados, receberam uma moeda, quando nós aceitamos um trabalho que naquele momento, né, vai suprir uma necessidade, muitas vezes material, né, da minha família, que eu preciso levar, né, o pão, o leite para até a minha casa. Então, eu estou acordando com aquelas regras, né, com aquele contrato. De forma alguma eu tenho que me importar o que o outro acordou. Cabe a mim fazer aquilo que foi combinado, que foi aceitado. Até porque a gente quando começa a fazer essa reflexão sobre os nossos trabalhos, a gente muda esse foco. Porque muitas vezes a gente acha que estamos
beneficiando muitas vezes os donos das empresas. Quantos de nós já não ouviu eles falarem, enquanto eu estou aqui me matando trabalhando, o fulano de tal, que é dono da empresa tal, tá lá curtindo, né, com a sua família, viajando. O que a gente não entende que todo trabalho, ele é benéfico na construção do nosso intelecto, na construção da nossa moral. Porque muitas vezes o que eu necessito aprender, e quando eu falo necessito aprender não só intelectualmente, mas também moralmente, principalmente moralmente, é no trabalho que eu vou conseguir. Porque é ali naquele ambiente, naquela pequena sociedade, muitas vezes, que eu vou conseguir trabalhar a tolerância, a paciência, né? A solidariedade, a amizade. Quantos de nós não fizemos amigos que são muito mais unidos, às vezes, que a nossa própria família? Porque, afinal de contas, a gente passa muitas vezes mais tempo nos nossos trabalhos do que com a nossa família. Então, a gente começa a ter uma outra visão daquele trabalho e começamos a entender que não é o trabalho que nos beneficia, né? Aliás, não somos nós que beneficiamos aquela empresa, é o trabalho que nos beneficia de alguma forma. E eu estou falando aqui de trabalho, né, que temos em troca a remuneração. Mas vamos um pouquinho mais além. Vamos falar sobre o trabalho voluntário. Aquele que eu acho muitas vezes que fazendo estou auxiliando alguém, né? A gente tem essa visão errônea ainda de achar que quando nós estamos fazendo um trabalho voluntário, não estou recebendo nada em troca, ou seja, né? Eu estou beneficiando alguém. E muito a gente se engana, porque esse trabalho muitas vezes é o que vai nos fazer despertar a caridade, a empatia para com o próximo. Esse é o trabalho que vai nos trazer a certeza, né, que estamos de fato fazendo aquilo que nos comprometemos como espíritos irmãos aqui na Terra. Esses trabalhos voluntários, eles chegam normalmente em momentos muito oportunos nas nossas vidas, em momentos em que muitas vezes não valorizamos o que temos, as nossas casas, as nossas famílias, a nossa saúde, né? Principalmente o nosso trabalho remunerado, muitos de nós às vezes não valorizamos. E esses trabalhos voluntários é que vão nos trazer esse olhar, essa valorização. Porque a gente vai ver que muitos irmãos necessitam dessas coisas todas que nós temos, que nós somos beneficiados. Então, meus irmãos, a gente tem que mudar esse olhar, né, de trabalhadores. E quando Jesus veio nos falar sobre os trabalhadores de última hora, ele veio nos dizer que não importa a idade, não importa o momento, o trabalhador da última hora é aquele que quando está pronto, o trabalho aparece. E sem esforço algum, eu começo a realizar, seja ele em qual for o âmbito. A gente sempre precisa estar atento a esse chamado que é nos feito e que é muito gratificante. Só quem tem essa oportunidade de fazer esse tipo de trabalho entende o que é esse sentimento, o que é esse prazer de podermos auxiliar. E dessa forma, meus irmãos, sermos auxiliados. Porque é bem assim que Deus age, através de nós mesmos. Ele oferece, né, o auxílio ao nosso irmão através de nós, assim como nos auxilia através dos nossos irmãos. Então que nós possamos, meus irmãos, trocar essa visão daquele trabalho árduo, daquele sacrifício, pelo trabalho do progresso, pelo trabalho da caridade, pelo trabalho que nos move, que nos traz muito mais, né, que coisas materiais, mas que nos traz o verdadeiro prazer, o prazer que está não só aqui na terra, mas o prazer que está no espírito, aquilo que de fato aquece os nossos corações. Que possamos nos esforçar cada vez mais
cada um ao seu tempo, para podermos realizar essas obras aonde nós estivermos. Porque esse trabalho, ele não é só o trabalho voluntário, ele não é só o trabalho que eu faço na minha empresa, mas também é o trabalho que eu tenho que ter comigo mesmo. É o trabalho de eu olhar para dentro, e isso é trabalhoso, pessoal, nós nos reconhecermos como seres espirituais. Nos reconhecer as nossas dificuldades, as nossas necessidades e trabalhar em prol de nós mesmos. Isso não é fácil. E esse trabalho também somos todos chamados. E que possamos, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo agora, com tantas oportunidades que temos de trabalho, ouvir o chamado. Que possamos, então, sermos os trabalhadores de Cristo, sermos os trabalhadores dessa grande seara que é o nosso planeta Terra. Muito obrigado, paz e luz a todos.